Essa série superou minhas expectativas e eu vou te falar o porquê. Fala rapaziada, como é que vocês estão? Meu nome é Lucas e hoje vamos falar sobre a série de um dos personagens mais icônicos do gênero de terror, Chucky. Falarei porque a série é tão boa e vocês, gostando ou não dos filmes antigos, precisam assistir. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal pra me dar aquela força, né? E eu poder logo montar esse cenário aqui, ó, né? Porque... só por Deus. Antes de eu falar da série, vamos para um resumo bem resumido do que é o Chucky. Até porque antes de sair a série já tinham sido lançados 7 filmes sobre esse vilão. Lembrando que nesse vídeo não vou contar nenhum spoiler sobre a série. Então vamos lá. Começando pela trilogia de O Brinquedo Assassino, criado pelo Don Mancini, é onde a gente conta a origem do Chucky, onde o assassino Charles Lee Ray conseguiu passar a sua alma para dentro de um boneco antes de ser morto por policiais. Esse filme saiu em 1989, nele a gente vai ver esse primeiro contato que o boneco tem com o Andy, um garotinho que vai ser atormentado durante esses 3 filmes pelo boneco assassino. A gente descobre que um dos motivos do Chuck perseguir o Andy é que o menino foi a primeira pessoa que descobriu que o boneco tinha vida, e esse voodoo aí que existe conta que o Chuck só poderia transferir sua alma para esse garoto. Eu gosto muito dessa trilogia, mesmo reconhecendo que o roteiro do segundo e do terceiro são bem ruins, com situações bem ruins que não conseguem desenvolver algo mais criativo e fica se apoiando na mesma ideia do primeiro filme. Mas deixando tudo isso de lado, né, que é um roteiro parecido com os outros e também a descrença de realidade, né, porque é um boneco que você facilmente consegue, sei lá, dar uma bica nele, você consegue aproveitar o filme, porque ele traz pra vocês mortes bem legais, né, de se acompanhar, e tem, né, personagens bacanas que você pode ir acompanhando. Dá sim pra aproveitar essa trilogia do Chuck. Após um tempo do lançamento dessa trilogia, o Don Mancini decidiu voltar com A Noiva do Chuck e O Filho do Chuck. Esses 2 filmes mudam muito o tom, tentando investir mais na comédia e no besterol, pois o filme ele não se leva mais a sério, sabe? Em A Noiva do Chuck a gente conhece a Tiffany, que fez parte do passado do Chuck e o traz de volta nesse filme. Mas ela acaba virando uma boneca também, que faz referência ao filme de 1935, A Noiva do Frankenstein. Inclusive, na hora que a Tiffany se transforma, tá até passando o filme na televisão. A Noiva do Chuck segue com a ideia de que os 2 bonecos querem passar a alma deles para um casal que aparece durante o filme. E nesse processo, os 2 bonecos acabam tendo relações sexuais, sabe? O que é bem esquisito e não faz o menor sentido. Mas beleza, tem muita coisa que não faz sentido nesse boneco, mas dá pra ignorar. Após todo esse drama deles com o casal, no final a Tiffany acaba parindo uma criança, né? Um bebê. Eu gosto desse filme. Eu acho ele até bem engraçado pra um filme de 2 bonecos assassinos. Ele traz pra gente mortes criativas, bastante referências que, né, tipo, muitos gostam, outros não, acham bobas. E eu lembro que durante a minha infância, enquanto esse filme passava no SBT, eu me cagava todo de medo, nem conseguia assistir ele todo. O próximo filme é O Filho do Chuck. Esse é horrível. Eu não vou nem entrar em muitos detalhes pra poupar vocês. Mas basicamente ele tenta ter o mesmo tom que o anterior, só que ele exagera um pouco mais e que acaba sendo muito tosco o filme inteiro. Nesse a gente vai conhecer o filho do Chuck, que é uma aberração de tão feio e esquisito. Nesse filme a gente vai acompanhar todo o drama do boneco, de querer encontrar os pais dele e dos pais dele achando o boneco esquisito pelo fato de ele ser, sei lá, aparentemente não binário. Até porque ele não consegue se identificar com uma sexualidade. Até tem um transtorno de bipolaridade, que às vezes ele é uma garota ou às vezes ele é um menino. Muda de Glenn pra Glenda, sendo que um é bem mais violento e psicopata e o outro é já mais inofensivo, né? Não liga muito pra essa violência. Só que até o final do filme, tanto a Tiffany quanto o Glenda conseguem corpos novos, só que o Glenn ele meio que separa a alma deles pra gêmeos, uma menina e um menino. A ideia de abordar isso no filme é muito boa, pena que o filme todo é horrível, então ele não consegue desenvolver isso muito bem. O Don Mancini, sendo homossexual, ele sempre quis trazer isso para os seus filmes, sabendo que de certa forma existia um preconceito muito grande em Hollywood. Mas, como eu falei, não ficou legal, já que o roteiro não ajuda. Durante aproximadamente 7 anos não tivemos nenhum filme mais do Chuck, até porque o último foi um fracasso, foi uma merda. Porém, eles decidiram anunciar A Maldição do Chuck e O Culto do Chuck. 2 filmes que seriam muito essenciais nessa série do Chuck, pois nele a gente vai conhecer personagens que vai ser bem utilizado futuramente e também vai mostrar
mostrar o que aconteceu com o Chuck, que ele aparentemente está caçando bonecos. Pois em um desses filmes eles mostram pra gente que o Chuck aprendeu a dividir, né, a alma dele em outros bonecos. Esses dois filmes são muito bons comparados aos anteriores, pois eles conseguem trazer novamente o tom de terror que o Chuck sempre teve, que os fãs queriam, né? Além de que esses dois filmes trazem muito mais profundidade para a história desse serial killer e é repleto de cenas bem legais. Acabei o resumo. Agora que eu resumi todos os filmes, vamos falar da série. Produzido pela Sci-Fi, lançado diretamente aqui no Brasil para Star Plus, em 2021 a série do Chuck chegou surpreendendo com notas altíssimas no IMDb. Logo quando saiu o primeiro episódio, já estava sendo avaliado com a nota 9 no site, e os episódios seguintes tiveram notas parecidas. Hoje já caiu um pouco as notas, mas continua beirando entre os 7,5 e 8. Um dos motivos de tanta surpresa é que ninguém esperava nada dessa série, mas o que foi entregue pra gente foi uma produção incrível, tanto na direção quanto no roteiro, na fotografia, na trilha sonora e nos personagens bem construídos. A história se passa numa cidade dos Estados Unidos, que eu não sei falar o nome, mas vai estar aparecendo aí pra vocês verem. E vamos acompanhar o Jake, um garoto que sofre muito bullying em sua escola e tem um pai abusivo e homofóbico. Lembrando que o Jake é homossexual e isso é abordado muitas vezes durante a série. Tiveram até alguns desinformados criticando a série, achando que isso daí era pra lacrar. Mas quem conhece sabe que o criador, Don Mancini, como eu já mencionei, é homossexual. E como ele mesmo disse, ele queria trazer um pouco do que ele viveu e passou durante a sua vida para a própria série, ou produzir algo relacionado a isso. E ele consegue fazer isso muito bem, de forma natural e bem escrita. Jake compra o boneco Good Guy numa venda de bazar, ali no bairro dele, pois ele estava fazendo uma escultura de várias peças de bonecos, se eu não me engano, para a feira de ciência. Porém, o pai dele era muito contra essa escultura, até porque ele achava que era meio gay ele brincar, né, com bonecas, e ele sempre foi muito contra e não aceitava a sexualidade do Jake, que inclusive não tenta esconder em nenhum momento. Vendo o comportamento abusivo tanto do pai quanto dos colegas da escola, Chuck decide defender o Jake, contando que ele não concordava com esse tipo de preconceito. Imagine só, né? Vindo de um serial killer falar que homofobia é coisa de monstro. Por conta disso, o Chuck se simpatiza com o Jake. Acredito eu que quer usar o moleque, né? Pra meio que encobrir seus crimes. As pessoas vão começar a desconfiar do moleque e não do boneco. Pois mesmo o Chuck se revelando pro Jake e o Jake descobrindo posteriormente que o Chuck era o assassino, até porque a história se passa no mesmo universo de todos os outros filmes, ele pesquisa e vê o caso do Andy. Ele até entra em contato com o Andy, que tenta alertar ele sobre o boneco. Mesmo assim, o Jake decide ficar com o boneco. Rapidamente, o boneco passa a cometer uma série de assassinatos brutais, criando um pânico entre a cidade. E tudo isso girando em torno do Jake, faz as pessoas suspeitarem um pouco do moleque, que é o que o Chuck queria. A série é seguida de 8 episódios, e nela vai trabalhar bastante a construção do personagem do Jake, dos seus colegas e do próprio Chuck, que a gente descobre que tem um objetivo muito grande e cruel. Como eu já mencionei, o Andy, já adulto, ele tá nessa série, ele aparece algumas vezes. Tanto ele quanto a sua irmã adotiva, que aparece lá no segundo filme, que eu achei bem legal, pois eu gostava dela e achei ela mal aproveitada nos outros filmes, porque ela simplesmente some. Além deles, a gente também vai ter um arco separado que vai girar em torno da Anika, que ela aparece na Maldição do Chuck e eu acho que no Culto do Chuck também, se eu não me engano. O arco dela também é bem pesado e assim, você se comove um pouco com o personagem da Anika. Como eu disse, não contarei spoilers, pois os detalhes eu vou deixar para quando vocês assistirem a série, que é muito boa, inclusive. E vai sair a segunda temporada agora, dia 5 de outubro, na Star Plus, e eu estou muito ansioso. Pois nessa primeira temporada a gente tem uma trama muito boa, seguida de mortes incríveis, que se encerrou muito bem e ainda deixa um gancho bem grande pro que pode acontecer nessa segunda temporada. Além de ser bem divertida também. E faz você gostar também dos 3 personagens, né? Que é a história gira em torno. A minha nota para essa primeira temporada é 8,5. É porque eu fico um pouco em dúvida se eu puxo um pouco pro 9 ou pro 8 mesmo. Tem algumas coisas, como eu te falei, né? O fato de ser o boneco e nem o filme se levando tanto a sério. Algumas cenas que você pensa, será que dava pra ter acontecido diferente? Mas em si, toda a produção é muito boa e a história, o roteiro e a narrativa é muito boa. E é por isso que a minha nota é bem alta.
E aí, já assistiu a série do Chuck? Se já, comenta aqui nos comentários para eu saber o que você achou ou se você vai assistir também. Comenta aqui também se você já assistiu os filmes e qual o seu favorito. Para mim é o primeiro, que inclusive é muito bom. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e me segue em minhas redes sociais. Lá eu falo bastante sobre o meu dia a dia, comento sobre alguns filmes que eu tô assistindo e até mesmo o lançamento. Além de que eu posso até antecipar alguns conteúdos do canal, criando votações que você mesmo pode escolher o que eu vou falar aqui. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Beijão e tchau!